Amor para o céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus Cristo abençoe em nome do Senhor Jesus. Essas crianças, em nome do Senhor Jesus, esses anjinhos, em nome do Senhor Jesus, vão passar ali, depois vão estar louvando, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Se abençoe o pastor, o evangelista Sandro, em nome do Senhor Jesus. Use a mensagem, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele vai trazer a palavra de missão, em nome do Senhor Jesus. Para vir pregar, em nome do Senhor, vai salvar, em nome do Senhor Jesus. Isso vai para aí, em nome do Senhor Jesus. Vai ter essa voz lá, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Use ele com a de Deus, louvado, em nome do Senhor Jesus. Use ele na revelação da palavra. Para que Deus venha falar do coração das almas, em nome do Senhor Jesus. Pensamento. Em nome do Senhor Jesus, para que as almas se render aos pés de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se entregar aos pés de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aí os salvadores colocados em Deus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Fique com o nosso termo de escudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, irmão Adnei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa rica e gloriosa oportunidade de estar servindo ao Senhor, porque nós fomos chamados para servir. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e versículo de número 19, seguir a palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e versículo de número 17, 19, seguir a palavra do Senhor. A palavra vai falar a respeito da obra missionária, a importância de receber e confiar em Deus no seu chamado. Aleluia. Amém? E nos diz assim: e os que foram dispersos pela pregação que sucedeu pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ouvida a igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e o achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinavam muita gente em Antioquia. Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pode tomar teu assento. Louvado seja o nome do Senhor. A gente faz a meditação da palavra do Senhor, e mesmo que a gente já tenha lido alguns capítulos, algum versículo da Bíblia Sagrada, quando você lê, você repara que Deus vai falando ao nosso coração por cada vírgula, cada passagem, cada palavra. É interessante aqui, irmãos, que o texto vai falar que já não se tratava de uma sinagoga de judeus, agora da igreja de Cristo. E quando as pessoas entendem que a igreja é algo muito importante para a sociedade, é uma obra que o próprio Senhor Jesus iniciou, e a igreja do Senhor na terra entende esse propósito, ela prossegue rendendo graças ao Senhor e alcançando muitas almas ao Senhor, independente de quem vai se opor.
independente se quem falou foi o presidente da República, e presidente, aleluia, de países, um governador, a pessoa vai seguir porque ela sabe quem chamou ela é fiel, é poderoso, é verdadeiro, para cumprir o propósito que não foi iniciado por um homem. Ninguém podia resolver o problema dessa terra, e ninguém pode solucionar o problema da sociedade dessa terra. Só Jesus pode solucionar os problemas que estamos vivendo. Há uma maquiagem aí que parece que está tudo bem, não está nada bem. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que a destruição pelas drogas, pela prostituição, pela imoralidade, aleluia, espiritual, e muitas outras tantas coisas têm assolado a terra. Se percebe isso vindo para a igreja? Não. Se percebe isso quando você vai lá na oncologia do Hospital São José, quando você vai no PA de Barra Velha, quando você vai nos hospitais, nos postos de saúde, você vê que há uma decadência espiritual, porque as pessoas rejeitaram a Jesus e creram naquilo que era bom para o seu ego, aquilo que trazia algum conforto para a sua, aleluia, pessoa. E agora estão desesperadas. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que entregou seus caminhos nas mãos do Senhor. Porque quando passar pelo dia mau, ele sabe que ele tem a quem recorrer. Ainda que você vai, aleluia, e não tenha lugar para a tua consulta, ainda que você vá, não tenha mais espaço para o teu exame, ainda que você vai, aleluia, marcar algo e só daqui 6 meses tem, quem sabe, uma oportunidade para ti, mas na igreja sempre vai ter lugar para orar por você, para buscar a solução para a tua casa. Aleluia. Lucas 14, 22 diz que aquele servo fez tudo que o Senhor mandou, mas havendo feito tudo, olhou para a mesa e ainda havia lugar. Aleluia. Aí o Senhor disse: vai para os valados, vai, aleluia, para os becos da cidade, buscai os aleijados, os coxos, os mancos, e se eles não quiserem entrar, forçai eles para entrar, porque são convidados especiais agora. Por isso que é importante, irmão, não desfalecer na fé, perseverar. Ainda que as pessoas digam: não, aqui já foi investido, aqui já foi feito, aqui já, aleluia, foi semeado. Mas nós devemos continuar semeando. Devemos continuar se importando com a obra do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor não é reconhecida pelas milhares e milhares de congregação que tem. Uma denominação, irmão, eu vim de uma grande denominação, ela não é reconhecida pela quantidade de congregações que ela tem por toda a nação. Não. Ela só é reconhecida como igreja do Senhor se ela tem doutrina, disciplina, a palavra, a cura, salvação, libertação. Aleluia, porque nós viemos estragado do mundo e não podemos mais continuar estragado. Temos que ser ajustado àquilo que Jesus nos propôs. Olha que interessante que a missionária Renata cantou nessa noite. Aleluia. Que o jardineiro que chora, se você for ver por dentro da palavra do Senhor, quando João escreve o capítulo 15 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus vai falar: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, a corta e lança fora. Porém, toda aquela que dá fruto, eu também corto, para que dê mais fruto. O que isso quer dizer? Ainda que eu esteja na igreja, ainda que eu seja um homem de oração, é necessário ouvir a palavra de Deus para que o velho homem não torne a reinar sobre a minha vida. O Espírito Santo tenha primazia nas minhas ações, para que quando eu vá tomar alguma atitude, Deus me repreenda pela palavra. E nisso somos podados, até chegar o tempo de dar os bons frutos e nossos frutos permanecer eternamente, a fim de glorificar o Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente dando fruto por aí, irmão. Tem muita gente. Muitas denominações e grandes denominações dando fruto por aí. Mas os frutos já não permanecem.
Já não permanece por quê, irmão Sandro? Porque quando vão se alimentando, vão vendo que o seu corpo está inchado, mas a sua alma está vazia. E é importante nós observar a palavra do Senhor. Estar a frequentar a palavra de Deus, a igreja, é tão importante, irmãos, nesses dias, porque uma brechinha, um deslize nosso, aquele que está rugindo como leão, para nos tragar, ele tem a possibilidade. E é difícil quando eu dou legalidade para o diabo trabalhar na minha vida. Com o meu pecado, com a minha liberdade, aleluia, ele tem a oportunidade. Agora eu posso fazer o que quer porque ele me permitiu. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor é o Deus que repreende o Satanás, o inimigo da nossa alma, para que possamos triunfar e ser a igreja militante do Senhor Jesus Cristo. Hoje você é reconhecido como a igreja que milita. Mas daqui uns dias, quem sabe essa noite, quando o Senhor voltar e nos chamar nos ares, você vai ser reconhecido como a igreja triunfante. A igreja que perseverou. A igreja que renunciou a este mundo. Aleluia. E aceitou a vontade de Deus. Por isso é importante, irmão, quando nós estamos na igreja. Eu tenho 18 anos de crente só. Mas fui criado desde pequeno na igreja. Com 13 anos me desviei da igreja. E voltei com 25. E se eu for te contar a minha história dos 13 ao 25, eu nem gosto de lembrar. Não tenho nenhum orgulho daquilo que eu vivi. Não tenho. Não tenho nenhum orgulho do que eu vivi. O que eu podia ter feito nesse tanto de tempo, aleluia, que eu fiquei afastado do Senhor. Por isso, irmão, aleluia, é importante nós ensinar nossos filhos. E se possível, aleluia, trazer os nossos filhos para a casa de Deus. Porque eles vão enfrentar coisas difíceis e vão lembrar desse dia que a palavra foi pregada. E é a palavra pregada que gera a vida eterna. Jesus em João 17, quando ele faz a oração pelos seus apóstolos discípulos e a estende a nós, no versículo 3 ele diz: Pai, aleluia, eu quero que esses homens entendam que a vida eterna é essa, que todos reconheçam a Ti como o único Deus Salvador. Tem um monte de Senhor por aí. Ontem eu estava conversando com um homem lá em casa, um rapaz, crente também, e eu falei para ele: irmão, tem muitos senhores por aí. Muitos senhores, só se fala de Senhor, Senhor de Deus, mas de Jesus pouco. Hoje eu também já preguei, irmão, sobre vitória, sobre promessa, e prego. Se Deus me dá mensagem, eu prego, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu prego. Só que eu observei e comento sempre com a minha esposa. Hoje nós vemos um dia que se a gente falar que Deus chamou Abraão, fez a promessa que Abraão ia ser poderoso, a igreja dá glória, louva, pula, salta. Quando a gente diz que Davi foi ungido, um homem segundo o coração de Deus, e foi mesmo, foi um homem segundo o coração de Deus, a igreja se alegra e entra naquele momento. Mas quando falamos da cruz de Cristo, parece que estamos lançando uma maldição na igreja. Aí que era para nós se alegrar, irmão. Aí que era para nós dar glória a Deus. Porque aquilo que nós não podíamos mais alcançar, Ele foi lá e disse: Pai, está pago, está consumado. Eu paguei a dívida do pecado. Agora eles têm a liberdade. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, nos dando acesso à eterna salvação. Por isso que eu amo o Evangelho de Cristo. E prego só a palavra do Senhor Jesus Cristo. É o que Ele me dá. Quem tem sonho, canta sonho. Quem tem a palavra, tem a palavra. Aleluia. O texto que nós lemos, irmão, ele vem falar a respeito de uma situação muito terrível. É interessante nós fazer menção do que estava acontecendo nessa geração, nesse tempo. A dispensação que esses homens estavam vivendo. A Bíblia Sagrada diz que depois que Jesus é crucificado, ressuscitado, Ele aparece aos discípulos cerca de 40 dias, mostrando e ensinando os discípulos como havia de proceder agora como a igreja do Senhor. Mateus capítulo de número 28,
aleluia, em versículo 18 vai dizer que o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos dizendo: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, ensinando as nações, aleluia, ensinando as nações a crer no Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16 e 16 diz que aquele que, aleluia, nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê, aleluia, e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. A ordem de Jesus era não se limitar a Israel, aleluia, em Mateus 28, a só a nação de Israel, a todas as nações. Aleluia. Em Marcos ele também fala, ensinar todas as criaturas, não só o povo judeu, o povo de Israel, mas todas as criaturas. E por isso é interessante nós frisar aqui para entender. A gente vai ver que enquanto o povo do Senhor servia ao Senhor com Jesus, aleluia, eles tinham um ânimo. Eles tinham uma predisposição, aleluia, a caminhar com o Senhor. Enquanto Jesus caminhava com os discípulos, com os apóstolos na terra, não dependia, aleluia, de limitações de horário, de distância. Caminhavam dias e noites a pé, pregando, curando os enfermos, trazendo libertação para cumprimento da promessa de Isaías, capítulo número 60. Agora você vai ver que o Senhor é tirado deles. Aleluia, o Senhor foi crucificado, porque havia de se cumprir a promessa. O Senhor ressuscita, aleluia, e antes de ser assunto aos céus, o Senhor aparece aos seus discípulos, aos incrédulos, aos crentes, e a todos, e vem dizendo, aleluia, como proceder agora como a igreja do Senhor. Aleluia, eles ficaram tristes, porque viram o Senhor sendo assunto aos céus, e perderam o ânimo, perderam a coragem. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro volta a lavar as redes, aleluia, rejeita a promessa de Deus por um tempo, porque sabia que a perseguição ia ser grande, que a luta ia ser grande, e aquele que tinha o poder não estava mais com eles. Mas Jesus fala a eles que ele não se ausentasse de Jerusalém, porque havia de se cumprir a promessa de Joel capítulo 2 e versículo 28, que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne, para eles anunciar o Evangelho de Deus, e essa promessa ainda eles buscavam, perseveravam em oração, diz a palavra do Senhor, só em Jerusalém, só ali, aleluia, nas cercanias de Jerusalém, orando, buscando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Jesus aparece, Marcos vai dizer no capítulo 1, versículo de número 6, 7 e 8, que o Senhor aparece aos apóstolos e começa a dizer para eles que eles deviam perseverar naquilo que ele tinha ensinado. E os apóstolos, discípulos, começam a indagar o Senhor: Senhor, o que tu vais fazer? Restaurarás tu, aleluia, a tua nação, a nação de Israel nesse tempo? Jesus começa a dizer para ele: olha, não importa vocês entenderem o tempo, das estações, que o Pai pelo seu próprio poder as estabeleceu, mas recebereis virtude do Altíssimo, do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não tinha limite para os discípulos, para os apóstolos do Senhor, anunciar o Evangelho de Cristo. Só que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus começa a preparar um tempo, as festas dos Pentecostes. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles ainda perseveravam na oração. E aleluia, Atos vai dizer que quando eles estão na oração, cerca de 120 homens orando e buscando a face do Senhor, o Espírito Santo de Deus desce dos céus, aleluia, e entra naquela casa, aleluia, no cenáculo que eles estavam reunidos com um vento veemente, batiza aqueles homens, prepara aqueles homens, aleluia, cheios do Espírito Santo agora, começam a falar novas línguas, começam a entender, aleluia, o propósito de Deus na terra, e começam a anunciar o Evangelho. A Bíblia Sagrada vai dizer que a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Na segunda pregação de Pedro agora, cheio do Espírito Santo, 5.000 almas se rendem ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: Pedro
não sabia falar, só falava uma língua, ainda mal falava, mas cheio do Espírito Santo, ele ganhou 8.000 almas ao Senhor com 2 ministrações, porque agora não falava mais eles, mas o Espírito Santo falava na boca deles. Naquele tempo, irmão, a Bíblia vai dizer que a igreja começou a crescer fortemente, grandemente, e começou a haver dissensões por causa das viúvas, dos órfãos, e chegaram a Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, disseram: olha, há uma grande dificuldade porque estão atendendo viúvas tais e algumas não. E Pedro toma a palavra de novo consigo e diz: olha, não é lícito agora nós deixar da palavra de Deus, do ensinamento da palavra, e começar a servir a mesa. Aleluia! Eles oram ao Senhor nosso Deus, e Deus dá a direção do que era para se fazer. E é a primeira vez que foi constituídos os diáconos da igreja. Pedro começa a orar, Deus vai revelando: unge tal, unge fulano de tal, homem cheio do Espírito Santo, marido de uma só mulher, homens tementes a Deus, guardados da sã doutrina, homens que foram ungidos, agora homens que são estabelecidos por Deus para cuidar desses assuntos da igreja. Mas quem contém a palavra de Deus, irmão? A Bíblia Sagrada diz que Estevão sai, capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, e vê os irmãos, os judeus, os fariseus, falando alguma coisa, e começa a disputar e anunciar Jesus Cristo ressurreto, aqueles que eles crucificaram, que era o Salvador, o Rei de Israel. E os homens ficaram furiosos, apedrejaram Estevão até a morte. Aleluia! Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu os céus abertos, viu Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo com toda a sua glória, à direita de Deus Pai, o Espírito Santo estava com Estevão. Aleluia! E disse ao Senhor: Senhor, não os impute, ou seja, não lhes empregue esse pecado, perdoa, porque não sabem o que fazem. E Saulo era aqueles que seguravam as vestes dos que matavam Estevão. Olha que interessante, irmão, como Deus faz. Se for nos dias de hoje, irmão, um camarada desse nunca prega, nunca ora, nunca louva, nunca faz mais nada aí. Mas Deus, ele trabalha. Deus, ele trata o homem quando vem para a sua presença como um vaso. Ele vai amassando, aí quando ele amassa, ele vê uma pedrinha, sente ali, já tira aquela raizinha, começa a tirar tudo. Eu tive a oportunidade de entrar numa olaria. Meus irmãos trabalharam em olaria. E eu vi todo o processo. Mas isso é tema para outro assunto. Aí, irmão, ele cheio do Espírito Santo prega morto por causa do Evangelho. Aí bate o temor dos apóstolos. Opa, até agora foi oba-oba. Até agora nós estávamos falando, o povo estava recebendo, eu estava se convertendo. Mas opa, agora é morte. E agora? E agora o que fazer? Aí vai acontecer o que nós estamos falando. Depois de Pedro ter que se justificar, irmão. Olha só. Pedro leva a mensagem de Deus, a Bíblia Sagrada de Deus diz a Cornélio, um centurião romano, temente a Deus. As ofertas dele chegavam até Deus, as suas orações chegavam até Deus. Veja só, um anjo visitou a sua casa, enviado por Deus, mas ele precisava passar pelo processo. Não ia subir degrau sem passar pelo processo. É assim que Deus faz na nossa vida. Nós temos que passar pelo processo. Pedro vai à casa de Cornélio, olha que maravilha. Cornélio sentiu tanta alegria que o homem de Deus ia na sua casa, que ele chama todos os parentes, todos os servos, chama toda a vizinhança, arma uma grande festa, um grande, aleluia, momento muito especial. Ele sabia que era um momento único, especial.
E Pedro chega até ele se prostra aos pés de Pedro. Pedro diz: não, te levanta que eu sou um homem igual a tu. Mas ele estava tão honrado de ter um servo do Senhor, daquele, aleluia, daquele tamanho que era Pedro, daquela, aleluia, potência que era Pedro, conhecido, que a sombra dele curava os enfermos, lenço que ele se secava, curava os enfermos, que era o que tinha a chave da igreja, que ligava na terra e Deus ligava no céu pela oração de Pedro, e por nós assim também faz. Que Cornélio entendeu que aquele dia era um dia de grande alegria, como foi o dia que eu me converti, uma grande alegria na minha casa. Foi um grande dia de alegria na minha casa e nos céus. Aí Pedro vai, anuncia, e antes que eles batizem em água, o Espírito Santo desce sobre aqueles que ali estavam na sala e batiza Cornélio e todos aqueles outros que estavam ali, porque havia uma divergência se batiza ou não batiza em água. Então, se o Espírito Santo recebeu e batizou, o que é um pote de água, aleluia, um rio de água para eles agora? Se a própria fonte já estava jorrando na vida, na alma e no ventre deles, como Jesus assim falara. Oh, aleluia! E Pedro agora no capítulo 11 tem que se justificar a igreja. Aleluia! Que difícil, né, irmão? Quando hoje, eu passei por isso, a gente prega a palavra e nos chama no gabinete para se justificar que não é mais para pregar essa palavra, que não é mais para pregar a doutrina, que não é mais para pregar o Evangelho de Cristo, que é para pregar sobre vitória. Aí hoje vão receber as pessoas e só querem, aleluia, o bem que o Deus faz, mas não querem o que Ele cobra. E não é assim, irmão. Deus, Ele te conhece no teu íntimo. No íntimo do teu coração, Deus te conhece. Antes que a necessidade chegar na tua casa, irmão, Deus já tem a solução para ela. Ele só quer ver a tua postura diante dessa dificuldade. Antes que você venha sofrer algum tipo de situação, Deus já tem a solução para ela. Ele só quer ver o teu comportamento diante dessa situação. Porque Deus, Ele é provedor de todas as coisas. Agora, irmão, a igreja passa por esse momento. A igreja começa a ser perseguida. Uma grande perseguição. A ponto de os próprios apóstolos não quererem mais anunciar o Evangelho a senão os judeus. E o inimigo era o próprio judeu. Quem estava perseguindo a igreja era o povo eleito do Senhor. Aleluia. Aí Pedro, Tiago e João começam a dizer: olha, vocês vão anunciar o Evangelho, mas não anuncieis a ninguém, senão somente aos judeus. Vê como as situações mudam na nossa vida, irmão. Quinta-feira nós estávamos aqui, eu disse que todas as coisas contribuem juntamente. É bom receber a vitória, mas a derrota também, a luta também para a nossa vida. Isso produz paciência, experiência na nossa vida. Glória a Deus! Porque tudo vai concorrer juntamente, não é separado. Não tem como separar a vida de um cristão, irmão. Eu aceito isso, mas não aceito isso da parte de Deus. Às vezes eu vejo pessoas dizer: eu estou passando uma dificuldade muito grande. Mas se ela olhar para o passado dela em Cristo, ela já passou por momentos muito mais difíceis, recebeu vitórias muito mais grandes, e passou glorificando a Deus. O Senhor não mudou, irmão. Lembra de Jó com lepra, no fundo do poço, num estado de desgraça, com um caco de telha se coçando, e a mulher dele olha para ele: olha, amaldiçoe-se Deus e morre, homem, o que tu esperas ainda? Olha, eu sou o mesmo crente da fartura, da riqueza, do Oriente, eu sou o mesmo crente aqui, aleluia, cheio de lepra, na desgraça, e o meu Deus é o mesmo Deus que me encheu a casa de riqueza e que está comigo aqui agora. É assim que Deus faz na nossa casa e na nossa vida. Aí agora a pessoa morre. Vai bater o temor, irmão. Vai. Não, não vai. E nós nos dias de hoje? Se fosse alguém decapitado aí na frente da igreja, um irmão nosso,
Ah, não pode, lá também não podia. Fizeram. Não podia matar uma pessoa assim. Faziam. Buscavam acusações, calúnias, forjavam documentos e matavam. Mas isso traz um temor para a igreja. Trouxe um temor para a igreja de Jerusalém. Mas a Bíblia de Deus vai falar, a palavra do Senhor vai falar que os mesmos homens que foram presos por causa do Evangelho, por causa de uma cura que ofereceram ao homem, em Atos capítulo 3, o coxo da Porta Formosa, que falam no capítulo 4, versículo 20 de Atos dos Apóstolos, quando falaram para Pedro e João, olha, vocês vão deixar de falar desse Jesus, de pregar essa palavra. Os homens de Deus tomados, cheios do Espírito Santo, olha, quem devemos servir, a homens ou a Deus? Porque não tem mais como, não podemos mais deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Está impregnado em nós, irmão. Não tem mais como viver sem Jesus. Eu tentei viver sem Jesus, não tem como. Não tem como. Nós damos desculpa tantas as vezes, eu já dei desculpa tantas vezes, irmão. E nós pregamos que Deus ele é vivo, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Uma vez eu passei por um esfriamento espiritual. Aí os irmãos me convidavam para ir para a igreja. Vamos para a igreja, irmão Santo. Eu sempre dava uma desculpa, nem Jonas. Estou sem sapato, irmão, hoje não. Quando eu fui para o culto, irmão, Jesus trouxe uma empresária lá de Joinville. Olha como Deus faz. Dona de loja. Disse assim, irmão, no final do culto eu quero falar contigo. Eu saindo da igreja, tinha voltado, dando desculpa. Tinha voltado. A irmã falou assim, eu tenho uma bênção para ti. Quando eu saí, ela me trouxe uma sacola com 3 pares de sapato, irmão. Como se Deus dissesse assim, se é sapato que te impede de vir para a igreja, eu te dou sapato. Aleluia. Se é roupa, eu te dou roupa. Não tem mais desculpa. Deus está contemplando a nossa vida. Jonas fez isso. Tentou fugir da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha confiado a ele. Arrumou até dinheiro. Às vezes não temos dinheiro para gasolina, não temos para isso, para aquilo. Mas para fazer as coisas, se distanciar de Deus, arrumemos oportunidade e dinheiro. Arrumemos situações. Mas Deus ele é fiel, irmão. Ele nos entende. Deus ele nos ama. Quando você vem para a casa dele, ele te abraça da mesma maneira. Com o mesmo carinho e amor que você veio a primeira vez, Jesus te ama ainda. Ele não tem que amar todos os dias, ele já nos amou. Mesmo sendo nós falhos e pecadores, ele já tinha nos amado. Por isso que não tinha mais como deixar de anunciar o Evangelho, porque a promessa de Jesus foi essa, que quando se anunciasse o Evangelho, as pessoas iam crer. E quanto mais gente ia crer, mais a igreja era fortificada. Aleluia! Foi o que aconteceu aqui, irmão. Antioquia não era uma cidade muito fácil de se falar do Evangelho. Tanto que os judeus já não queriam ir. E Paulo aqui ainda não tinha feito as suas viagens missionárias. Ele ainda era conhecido como aquele que se converteu ao Senhor. O perseguidor que se tornou perseguido. Mas, meus irmãos, note que Deus sempre vai ter uma solução, um escape. A obra do Senhor não perece, irmão. A igreja não para. Pode fazer o que quiser, irmão. A igreja nunca vai parar. Tem países aí, irmão, que a igreja é proibido. Missionários que estão no meio do mato, com uma folha da Bíblia só. Um capítulo da Bíblia só, mas estão ganhando almas ao Senhor. Estão anunciando a Jesus Cristo como Salvador. Países comunistas. Países aonde, aleluia, Coreia do Norte, aonde há um Senhor só, que é aquele que lá reina. Mas lá o Evangelho está sendo pregado. Tem missionários lá introduzidos dentro do país anunciando o Evangelho. Aleluia. Tem eles, aleluia, anunciando o Evangelho, falando o mesmo Jesus que nós estamos falando aqui nessa noite. O Jesus que salva, que liberta, que transforma, que cura e que leva para os céus. Agora, como
nós deixar de falar desse Evangelho, irmão, que já está impregnado na nossa alma. Nós dormimos pensando no Evangelho e acordamos pensando no Evangelho. Você já percebeu uma coisa, irmão, que não tem mais como passar o dia sem que um versículo, uma passagem bíblica venha à sua mente? Não tem mais. Não tem mais. Às vezes a gente está em casa conversando e tal, olhando, fazendo alguma coisa, mas a palavra está na nossa mente. Nem tudo que a gente vai tocar, fazer, opa, isso aqui eu li na Bíblia. Tudo que você vai falar, até a resolver algum problema, as pessoas não se destacam, às vezes você na sua simplicidade, dentro da empresa, na sociedade, no trabalho, na escola, você, entre tantos, tem a solução, porque o Espírito Santo trabalha na tua vida dessa forma. Irmão, não é à toa que você está no lugar que você está. Deus, Ele trabalhou para que você estivesse onde você está hoje. Deus te escolheu. Deus teve um plano e tem um plano na tua vida, na tua casa e na tua família. Esses homens aqui que a Bíblia não fala o nome, não dá se era apóstolo, mas eles não temeram. Oh, como é que pode? Vamos pregar agora só para os judeus? E nós? Vamos lá. Aí Barnabé, o missionário Barnabé vai, é enviado para ver o que estava acontecendo, porque se ouviu em Jerusalém que Antioquia, Cirene, Chipre estava incendiada pela palavra de Deus. Os crentes já estavam com a igreja formada lá, irmão. Aleluia, a igreja já estava formada lá. Glória a Deus. E como pode? Aí Barnabé, conduzido pelo Espírito Santo, vai até Chipre, Antioquia, e vê o que Deus estava fazendo. Essa maravilha, porque muitas almas tinham se rendido ao Senhor. Agora eu vou dizer e perguntar para os irmãos, e se esses rapazes, se esses homens de Deus tivessem cruzado os braços, irmão, o que seria? O que seria do Evangelho? Seria a mesma coisa. Alguém teria ido. Porque a promessa de Deus ninguém pode calar. Quando Esther estava no palácio e há um decreto para que todo judeu se prostre diante do rei. E uma cilada tinha sido feita para que Mardoqueu fosse enforcado, irmão. Esther não sabia de nada ainda. Mas quando chega aos ouvidos dela, e ela conta, e Mardoqueu conta a situação para Esther, do que estava acontecendo com o povo do Senhor. Vê só que ela podia ter cruzado os braços dela. Ela podia, naquele conforto, naquela, aleluia, casa, palácio que ela estava, naquele estado de segurança que ela estava, fechar sua boca e ficar quietinha, mas não. Mardoqueu era um homem de Deus. Disse, olha, não penses tu que de todos os judeus só tu vai escapar, não. Não. Livramento e socorro de outra parte virá do Senhor para o povo de Deus. Mas não pense que está no palácio, só tu e a tua casa, aleluia, vão escapar, não. Livramento vai vir, mas tu e a casa do teu pai não escaparás. Ela entendeu. Já chamou as suas servas, já mandou recado a Mardoqueu que fizesse um jejum, e Deus foi glorificado, porque na forca que fizeram para enforcar o homem de Deus, enforcou-se o traidor. Teve que puxar o cavalo, aleluia, mais bonito que tinha na cidade, anunciando que o Deus de Mardoqueu era Deus. Porque é assim que Deus faz, irmão. Socorro sempre vai ter para a igreja. Agora, a história está escrita. Esses homens receberam essa grande graça do Senhor. Homens que creram e cheios do Espírito Santo anunciaram o Evangelho, porque não era fácil, irmão, chegar numa cidade pagã e ver a prostituição depois do que você já tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Não é fácil. Por isso que nós estamos enojados dessa terra. A gente é sujeito às belas paixões, tudo está aí, irmão, lícito, mas nem tudo nos convém.
Tudo está aí. Tudo está diante dos nossos olhos, mas nem nada disso nos convém. Eu tenho nojo dessa terra já, para falar a verdade. E quanto mais tu ora, quanto mais tu busca a santificação e a santidade, mais nojeira tu vê. E a igreja do Senhor, ela tem que se revestir para poder enfrentar todas essas coisas. Jesus, ele quer dar uma grande vitória para a sua igreja. Não vamos calar a nossa boca, irmão. Vamos anunciar. Vamos acreditar que Jesus liberta, que Jesus transforma. Não se movendo da nossa posição, daquilo que aprendemos e ouvimos. Não se movendo. Mas tendo compaixão e misericórdia. Tendo compaixão e misericórdia daqueles que estão indo para o largo abismo. Tiago diz que aquele que ganha uma alma, aquele que ganha um pecador, ele encobre um monte de pecado, irmão. Aquele que consegue tirar o pecador deste mundo de pecado, ele é um grande homem de Deus. E ele vai receber grandes coisas do Senhor. Aleluia. Então vamos entender o propósito de Deus para o nosso tempo. Não vamos se basear em que estão falando aí, irmão. Não vamos se basear naquilo que está acontecendo por aí. Porque fulano faz, eu também vou fazer. Porque ciclano faz, eu também vou fazer. Não, fique na posição, no chamado, na vocação que Deus te chamou. Amém? Aleluia. Porque hoje tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A minha vida é vaidade. Tudo é vaidade. Nós queremos só, muitas vezes, aparecer. Mas é Cristo que tem que aparecer, irmão. É Jesus que tem que ser glorificado. E na nossa vida, principalmente, nós que aqui estamos, pregue o Evangelho. Olha que tem missionários pelo mundo afora aí anunciando a Jesus Cristo. Em vários países. A nossa igreja, a igreja aqui tem missionários na África, né, pastor? Igrejas na África. Vejam só que maravilha. Anunciando o Evangelho. Nós precisamos contribuir de alguma forma. Se não indo, mas investindo. Se não podendo investir, mas aqui, na nossa região. A região aqui é necessitada. A minha mãe mora aqui para trás, no morro aqui, e é necessitada. Aonde eu moro, na Figueirinha, se você ir lá, é necessitado. Lugar de necessitado. Que quando eu me converti, irmão, eu morava num lugar ali que era chamado de Canudo. O Severino conhece, a Tili conhece. Quando a irmã Tili conhece. Quando eu me converti, o lugar era terrível. Era um lugar terrível. E só teve um pastor doido que quis construir uma igreja. Saudoso pastor Marcos Lucero, que já partiu no Senhor. Um homem de Deus. Eu passava para ir buscar droga na igreja, eu falava, esse homem é louco. Não é uma igreja aqui. Para que perder tempo aí, ó, construindo igreja. Um mês depois eu estava na frente do altar aceitando Jesus. Você vai lá, as pessoas foram abençoadas, mudou totalmente, era só barraco de madeira, droga, álcool, prostituição, tráfico. Hoje vai lá em casas bonitas, irmão. Todas as pessoas trabalham registradas, tem empresas lá dentro. Por que, irmão santo? Porque o Evangelho chegou lá. E aonde o Evangelho chega, as coisas têm que mudar. Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para nós não desanimar. Eu estou com a palavra do nosso auxiliar. Ter ânimo, irmão. Ter esse ânimo que é necessário, esse vigor que é necessário. Aleluia. Não podemos desfalecer na nossa fé. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele conta conosco nesse tempo. Essa dispensação que estamos vivendo é a última dispensação. Não vai haver outra dispensação, irmão. É a única oportunidade que nós temos de estar salvo e ganhar almas para o Senhor. É a única. E Jesus, Ele olhou para ti e fez um plano com a tua casa, com a tua família. E nessa noite esse plano está de pé. Em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os problemas, em meio a todas as situações, Deus, Ele ainda está contando contigo. Amém? Quero passar o pastor Adriano. Aleluia, para fazer essa oração. Aleluia.
Glórias a Deus. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Amém, meus Deus.